Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho da descoberta do ouro, todo o processo que a coroa portuguesa fez para tentar impedir os conflitos, o contrabando e quais os verdadeiros impactos para a colonização. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui embaixo. Caso seja a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos finalizando o nosso processo de colonização e temos vídeos de outros assuntos que a gente já tem publicados. Você pode dar uma olhadinha nas playlists, clica na aba vídeos para você visualizar o que a gente produziu nos últimos tempos e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos envios. Minas Gerais hoje é o quarto maior estado em território e é o segundo maior em população. E parte desses números são representados por conta de todo o processo histórico que começou a acontecer na região a partir do século XVIII. Os bandeirantes paulistas, em 1692, eles encontraram veios de ouro no que hoje seria Minas Gerais, e isso ligou o alerta vermelho da coroa. Num primeiro momento, esses bandeirantes começaram a fazer uma série de expedições àquele território e eles achavam que aquele pedaço era deles. Só que quando a notícia do ouro se espalhou, um monte de gente começou a ir direto para a região das Minas, pessoas que não eram bandeirantes, pessoas que não eram de São Paulo, e isso vai gerar um sério problema, porque teve um boom populacional muito forte e as pessoas começaram a ter problemas de abastecimento. Parte desses indivíduos que foram para a região das Minas eram chamados pelos paulistas de emboabas. E esses emboabas eram responsáveis pelo comércio, em grande parte, e a questão do envio de alimentos e mantimentos para o abastecimento daquela região. Como consequência, para justamente tentar extrair ouro e conseguir riquezas, já que eles não tinham a posse das primeiras minas, eles começaram a subir o preço dos alimentos, só que não era todo mundo que era paulista que tinha o controle sobre as minas. E isso vai gerar um conflito entre 1707 e 1709, que ficou conhecido como a Guerra dos Emboabas. A gente fala guerra, mas não foi um conflito muito catastrófico, foram conflitos locais, brigas e conflitos que, no auge do seu confronto, atingiram 200 mortos aproximadamente, e isso levou a uma medida mais energética da coroa em relação a isso, tá? De controlar melhor aquela região e não deixar aquele território nas mãos dos paulistas. E criou-se então a capitania das Minas Gerais, com o controle direto da coroa. Com a descoberta do ouro, você tinha a divisão em questão de lotes, então para pequenos proprietários e até as pessoas que tinham uma grande quantidade de africanos escravizados. E a partir dos números da época, você percebe que as pessoas que tinham acesso a maior quantidade de mão de obra, maior quantidade de pessoas escravizadas, conseguiam extrair uma maior quantidade de ouro. Esse ouro não andava livremente por aí, você tinha que ter um controle. E para isso, em 1720, a coroa vai criar o sistema das casas de fundição. Eram casas, eram grandes fornos onde se derretia esse ouro, colocava no molde com o selo da coroa e se cobrava o imposto, o quinto, a quinta parte daquilo que o indivíduo conseguisse obter. Então, ele levava todo aquele ouro em pepitas, era derretido, cobrava-se a quinta parte daquele peso que o indivíduo estava levando, isso era permitido a circulação a partir das barras de ouro com o selo da coroa. Com isso, iria indicar que o indivíduo pagou seus impostos. E paralelo a esse processo da economia do ouro, foram surgindo comércio de abastecimento. Então, pecuária de subsistência, leite, seus derivados, produção de cachaça, produção de charque, tudo isso para abastecimento interno. Ao mesmo tempo, a exploração do ouro na questão da população escravizada e da população que tinha esse sonho de enriquecer facilmente, era basicamente a partir da extração dessas minas ou a partir dos rios. É muito frequente a figura dos faiscadores, que eram aquelas pessoas escravizadas que ficavam nos rios horas e horas tentando encontrar uma faísca de ouro, vem aí esse termo, faiscadores, porque a partir de tudo aquele ouro que eles encontrassem, eles recebiam a sua alimentação diária. Com a cobrança dos impostos e a questão das casas de fundição e a própria questão do aumento dos preços por conta do abastecimento ainda está se firmando no início do século XVIII,
você vai ter um grupo de pessoas revoltadas com esse processo e explode a revolta do Felipe dos Santos. Grandes mineradores se juntaram em torno de dois líderes, o Felipe dos Santos e do Pascoal da Silva Guimarães, para protestar contra as casas de fundição, a cobrança do quinto e a falta de autonomia que eles tinham naquela região. A revolta vai ser reprimida, o Felipe dos Santos vai ser morto, e por isso esse movimento acaba recebendo esse nome para homenageá-lo. Porém, a partir disso só demonstra que a colonização estava preocupada com a extração de ouro. Tá? E um fato que é importante é que a produção do ouro ela vai ser como se fosse um processo de montanha-russa. Ela cresce, chega lá no alto e depois ela começa a cair. Certo? Esse auge da produção de ouro vai ser ali entre a década de 1750 e 60. Então, vai ser o ápice dessa produção. E a partir disso começa a ter um declínio da produção de ouro. Apesar de todo esse processo de controle do ouro, você tinha contrabando que acontecia em celas de animais. Os próprios padres do baixo clero colocavam pepitas de ouro dentro de imagens santas, até que surgiu o termo santo do pau oco, porque na parte de trás da figura você tinha uma portinha, colocava o ouro, fechava e aquilo ele podia transitar livremente, porque ninguém abria uma imagem para ver o que o camarada carregava lá dentro. Apesar da maior parte do ouro estar concentrada em Minas Gerais, na parte ali do sul de Minas, o centro de Minas, você tinha outros pontos de extração de minérios de ouro, principalmente. Em Goiás foi encontrado em 1725, em Mato Grosso em 1718, e em 1729 no interior de Minas eles encontraram jazidas de diamantes que foram à província de Diamantina. E ao mesmo tempo, em 1760, o Marquês de Pombal, que era o ministro do Dom José, o rei de Portugal, ele vai baixar um novo imposto, já percebendo o sintoma dessa crise que estava se instalando com a extração do ouro, que será a derrama. A derrama era o imposto que eles mais temiam, porque estava previsto que se eles não atingissem as metas de envio de ouro, o governo mineiro tinha autorização de executar a derrama e tomar as posses daqueles indivíduos. E tomar a posse desses indivíduos poderia ser terras, animais, joias, bens pessoais, pessoas escravizadas. E isso garantiria o pagamento daquela taxa de ouro que não tinha sido paga. E aí fica o grande questionamento: quem que ficou com o ouro? Certo? Portugal usou parte desse ouro para pagar suas dívidas de pós-independência, ali com o fim da União Ibérica, para acertar a crise econômica que se instalou por conta da ocupação holandesa e a crise do açúcar no Nordeste. Então, parte desse ouro foi para a manutenção do próprio Império Português. E, ao mesmo tempo, parte desse ouro foi usado para pagar os acordos com a Inglaterra com o Tratado de Methuen de 1703. A partir desse tratado, Portugal tinha firmado uma parceria econômica com a Inglaterra que dizia o seguinte: Portugal venderia vinhos para os ingleses e compraria tecidos manufaturados dos ingleses. Com isso, os produtos manufaturados eles eram mais caros do que o vinho. Então, parte do ouro que Portugal recebia da colônia, eles repassavam para os ingleses para cobrir essa dívida. Mas você tem uma série de pagamentos feitos com ouro brasileiro por Portugal para outros países, como é o caso, por exemplo, do Sacro Império Romano Germânico, e parte desse ouro vai ser acumulado pelos ingleses, que vai auxiliá-los no processo da Revolução Industrial que vai acontecer ali na metade do século XVIII. E a partir de 1770, você tem um processo muito claro de crise da extração de ouro e um claro processo de declínio do Império Colonial Português. E isso vão ser alguns fatores que vão levar a essa crise, esse descontentamento das elites locais com a coroa, certo? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem o seu gostei, comentar aí embaixo e compartilhar com seus amigos. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.